Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Coloque de pé. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos estar orando para dar início nesse culto. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso e eterno, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua presença nesta noite, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, obrigado por cada livramento, obrigado, Senhor, por tua mão de poder. Nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, agora por chegarmos até a tua casa. Ó Deus de Israel, aquele que está a caminho, que o Senhor vai de encontro com ele e com ela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua presença em nosso meio hoje venha se manifestar. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha avivar os nossos corações, que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher da tua glória, que o Senhor venha nos encher da tua presença. Ó Deus, que o teu poder se manifeste em nosso meio e que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, que a liberdade no nosso meio. Espírito Santo, que a liberdade para trabalhar nesse lugar. Oh, labaço e de calabanarapai. Labaço e de calabraço e de levantai. Oh, meu Deus, Israel, eu lhe peço que nesta noite o Senhor venha nos tocar de forma diferente. Que aquele que aceitou aqui Cristo venha sair daqui alegre. Aquele que entrou aqui fraco venha sair daqui fortalecido. Derrama o teu poder, derrama a solução, tira todo impedimento, tira toda barreira, cara por terra todo mal, e que o teu nome venha ser glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. E a igreja pode aplaudir ao Senhor. Só tu és santo.
Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é tão tremenda que o Senhor, Ele dá uma palavra e dentro dela Ele dá para nós uma chave. Porque Ele fala assim que se o meu povo, e o povo do Senhor é quem? Somos nós. Se chama pelo meu nome. Como que a gente chama o Senhor? Através das nossas orações, através do nosso grito, através do nosso pedido de socorro. Se humilhar. Quando que a gente se humilha diante de Deus? É no nosso secreto. Quando ninguém está vendo, aí estamos nós se humilhando diante do Senhor. E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor, Ele vem. Ele nos ouve, Ele nos trata, Ele nos cura, mas nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Aleluia. Quando o Senhor, Ele fala nos converter dos nossos maus caminhos, é quando a gente sabe que tem algo dentro da gente que impede o Senhor de agir em nós. Quando a gente sabe que dentro de nós há algo que está trazendo ali um rompimento, o Senhor não vai fazer, não porque o Senhor não quer, mas porque nós não queremos abrir mão daquilo que nos enche do pecado, daquilo que enche a nossa carne, daquilo que enche a nossa própria satisfação. E quando nós estamos dispostos à mudança, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e a gente entrega tudo isso a Deus. A gente entrega para o Senhor essa guerra, a gente entrega para o Senhor os nossos pecados, aquilo que nos impede de receber o Senhor no nosso coração. Então, quando nós fazemos isso, aí então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. O Senhor nos perdoa, independente de qual seja o nível do pecado. Porque não existe pecadinho e pecadão, não, ele é um só. Ele tem um peso só. E o Senhor diz que Ele ouve e Ele perdoa. E depois Ele vem e sara a nossa terra. Oh, aleluia, nesse mesmo Espírito, eu quero trazer essa palavra aos irmãos e estar continuando adorando ao Senhor. Mas se permita ser transformado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, papai. Essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações, papai. Que possamos ouvir dela, Pai, que ela venha entrar e enraizar dentro de nós, papai. Que possamos todos estar dispostos à mudança, a estarmos nos humilhando diante de Ti e orando, Pai, Te buscando, Pai, verdadeiramente, para que o Senhor venha transformar a nossa vida. E que o Seu reino, Pai querido, venha sobre nós. E o Senhor venha sarar esta terra, papai, pois é projeto do Senhor, papai, pois em Ti somos mais do que vencedores. Aleluia, Senhor, assim oramos, Senhor, Te glorificamos e Te exaltamos neste lugar. Aleluia, amém, Jesus. Eu te convido a adorar mais um pouquinho ao Senhor nessa noite. Eu não sei como você se entrou aqui, eu não sei como que você tem passado, mas hoje o Senhor, aleluia, quer encher a sua boca de vícios. Ele quer transformar a sua vida. Onde há choro vai ter alegria, onde tinha, aleluia, Jesus, onde não tinha paz, Ele vai derramar uma paz sobrenatural nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vai tomando cada um, Senhor, vai mover em cada coração, vai fluindo do Teu Espírito Santo neste lugar, Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou
que o Senhor faria tudo isso. Agora que comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora que comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam como quem chora. Então a sua boca encheu de riso e os seus lábios de louvores, e se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Você vai passar de palmas ao Senhor, você vai levantar a sua voz nessa noite e glorificar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia! Tire o pé do chão! Nós te
Amém. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Estou até sem fôlego já. Glória a Deus. Amém. Esse é um momento importante também. Um momento que nós também adoramos ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Então, eu queria compartilhar algo que Deus esteja ministrando no meu coração para vocês, que está em Lucas 19. Aleluia, Jesus. Amém? Lucas 19, capítulo 1 em diante, diz assim: Jesus entrou em uma cidade e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça-se depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o em sua casa, com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Eu acho essa passagem tão linda. Não é só porque ela fala que ele era pequenininho não, tá, gente? Mas ali diz que Zaqueu, pelo que o texto fala, ele não conhecia Jesus. Ele não era crente, ele não era nada. Simplesmente ele ouvia falar de Jesus. E ele ouvia e ele falou: olha, Jesus vai passar por aqui. Não é verdade? Diz que
uma multidão. E muitas das vezes nós estamos diante de uma multidão. Só que há uma grande diferença entre multidão e discípulos. Amém? E ali diz que tinha uma grande multidão. E Zaqueu pensou assim: vou subir naquela árvore, né? Para mim ver Jesus, porque com esse meu tamanho ele não conseguia ver Jesus. E ele foi correndo, subiu ali diante daquela árvore. E quando Jesus passou por ali, Jesus chamou ele pelo nome. Olha que bênção. Jesus conhecia Zaqueu? Ele era discípulo de Jesus? Não, mas Jesus chamou ele pelo nome. E Jesus chama eu e você pelo nome nessa noite. E falou: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus escolheu estar na casa daquele homem, independente da situação, independente do que ele vivia, independente se ele conhecia ou não Jesus. Jesus, ele conheceu entrar na casa daquele homem. Eu vou ficar aqui. E Jesus escolheu a minha casa e a sua casa, independente da nossa situação. Jesus escolheu e ele desceu morrendo ali. Imagina a alegria, né? Você está aí, Jesus falou assim: vem aqui, hoje eu vou entrar na sua casa. Vem aqui, meu Deus. Acho que eu caio duro no jogo. Pá! Né? Naquela época, né? Hoje em dia não, nós temos Jesus conosco, mas naquela época não, era Jesus mesmo. E ele desceu correndo ali e ele foi. E Jesus foi com ele até a casa. Só que as pessoas começaram o quê? A falar daquele homem, ó. Aquele homem é um pecador. Jesus vai ficar na casa daquele homem? Por quê? Porque ele era cobrador de imposto, aquele homem. Então ele não tinha uma fama muito legal, não é? Só que aí, quando ele teve um encontro com Jesus verdadeiro, o que ele fala? Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu peguei o que não era meu, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque muitas das vezes o Senhor me mostrou que quando ele fala, se eu devolver, se eu fiz, quer dizer que às vezes ele não sabia que ele estava fazendo errado. Não é verdade? Ele não sabia. Às vezes ele nem fez. Era o serviço dele. Mas ele falou, se eu fiz, eu vou devolver. Ele teve ali o quê? Um arrependimento. Numa coisa que às vezes, muitas das vezes ele não sabia. E o Senhor trazendo para nós hoje, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós ouvimos a palavra, quando nós obedecemos, quando nós não obedecemos Ele, às vezes a gente não sabe do dízimo e da oferta. Né? Só que aí ele teve um arrependimento na hora. E na hora que ele se arrependeu, Jesus falou para ele: a salvação entrou na sua casa. Então eu não sei como você tem vivido até aqui. Eu não sei se você tem entendido o que é o dízimo, o que é a oferta na sua vida. Eu não sei se você não tem conseguido assim, colocar isso em prática na sua vida. Mas quando você tem um arrependimento, que nem aquele homem teve, Jesus ele entra com provisão na minha casa e na tua casa. E eu posso falar, porque o Senhor tem movido na minha casa de uma forma sobrenatural. Porque se eu fosse para mim falar, Glauce, eu não consigo fazer nada. Mas eu sou dizimista e eu sou fiel. Sabe por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus e eu entendi o mandamento dele na minha vida. Então se você ainda não entende, ou se você ainda não faz, eu entendo, mas eu não faço. Eu não entendo, mas esse mês não deu. Se arrependa hoje. Hoje. E traga diante do altar do Senhor, porque Ele vai mover na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Convida a igreja para dizimando e ofertando na casa do Senhor. O mais alto que eu puder, só pra te ver, para ti. Olhe para Jesus nessa noite. Deixa eu falar no seu coração. Quando você conseguir reconhecer, se você não entende, deixa Ele ministrar no seu coração. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante, Senhor Deus, aqui. Pai, porque eu sei que ainda dá tempo. O ano ainda não acabou. E eu sei que o Senhor move na minha vida. O Senhor pode mover na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Abre as janelas do céu e vai movendo a bênção sobre a vida de cada um deles aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, Senhor. Amém? Boa noite, paz seja com todos, amém? Tudo bem com vocês? Amém? Vamos chamar as crianças para ir para essa linha. Só você que vai para essa linha hoje, Zé?
querida Mãe Santa, em nome de Jesus, aqui estão os pequeninos que vão para a salinha aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um deles, abre o coraçãozinho deles, Senhor, e prepara as professoras também, Pai. Obrigada, Senhor. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um. Amém? Vamos devagar, tá bom? Amém? Aleluia. A pastora vai falar uma palavra, pastora? Vai? É. Muitos não conhecem, aqui está o pastor Francisco, a pastora Juscelice. Eles nos ajudaram desde o comecinho, quando nós começamos a igreja. Era uma caixinha de som, um iPad, né? No Caicã. E para a glória do Senhor, né? Com a graça de Deus, nós estamos aqui hoje e cultivamos essa amizade por muitos anos. Nós honramos muito eles, nós gostamos muito da vida deles. E toda vez que a gente chama, a gente convida, eles vêm de pronto, é longe, né? Mas sempre eles vêm com muito, assim, muita alegria em nos servir aqui. Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco também. Não é bom ficar sem falar alguma coisa, né? Porque Deus sempre tem algo para nos trazer. Não sei se eu li a última vez esse versículo quando eu vi, né? Mas ele tem sido na minha vida um lema, um tema, praticamente todos os dias. Não que eu leia só esse versículo da Bíblia, mas eu tenho lido ele constantemente. Sempre quando eu acordo, às vezes eu vou para o trabalho, né? Eu trabalho uns 40 minutos de casa, de carro, e às vezes eu boto várias vezes. Até chegar lá, eu boto esse capítulo de João 15, né? Eu boto, aí eu acho que aí alguma coisa tirou minha atenção, eu volto de novo. Eu sei que eu vou uns 40 minutos às vezes só ouvir esse texto, porque é muito importante, né? Eu não vou ler todo você lê em casa, mas o versículo 7 de João 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluia! É um desafio muito grande, porque aqui Deus nos dá uma abertura ilimitada sobre o que pedir, né? Ilimitada. Mas aí, todos os dias eu pergunto, Deus, eu sei que Jesus está na minha vida, porque um dia eu convidei para entrar. Eu não sei quando você convidou Jesus para entrar na sua vida, né? Eu fui com 15 anos de idade. Talvez vocês, não sei. Mas quando você convidou Jesus para entrar na sua vida, né? A Glaucia acabou de falar sobre Zaqueu, né? Deus chamou pelo nome, porque Deus sabia que aquele homem já estava com sede dele. Ele já sabia que aquele homem queria algo na vida dele, que era Jesus. Por isso que ele estava ali. Então a Bíblia fala sobre se vós estiver de mim. Faz essa pergunta para o seu irmão. Jesus está em você? Não temos dúvida disso. Mas a segunda parte é que é muito importante. E as minhas palavras estiverem em vós. É muito importante vivermos o Evangelho de prática, não de teoria. Muita gente conhece tantas promessas, a gente conhece tantos mandamentos, a gente sabe tantas as coisas, mas as palavras não estão em nós. Teoricamente está, mas praticamente não está. E a condição de pedir tudo o que quiser e será dado tem a ver com a prática. Então todos os dias eu pergunto ao Espírito Santo, eu preciso saber, Senhor, que todas as palavras tuas eu estou vivendo ela. Porque eu sei que muitas vezes algo pode estar deteriorado dentro de nós e a gente nem percebe. E a gente está inconsciente, achando que está fazendo a coisa certa e não está fazendo. Posso citar vários exemplos aqui. A palavra de Deus está em nós quando alguém bate na sua face e você dá outra, porque aquilo ali não se refere literalmente a alguém bater na sua cara, porque você não vê ninguém bater na sua cara dia a dia, ninguém vê isso. Mas muitas vezes seria outras situações. Quando alguém fala mal de você, por exemplo, como você reage? É como se
estivesse dando a outra face, ou o contrário, ou fazendo a mesma coisa. Então a palavra de Deus te pergunta: as minhas palavras vivem em você nessa situação? Ela acabou de dizer sobre a oferta, sobre o dízimo. A palavra de Deus vive em você em relação a esse ato, a esse mandamento? Porque eu vou dizer uma coisa a você: tudo que a palavra nos pede, não é porque Deus é um ditador, um comunista que quer que você faça o que Ele quer. Muito pelo contrário. Porque tudo que está escrito na palavra é uma semente. E toda semente produz alguma coisa. Produz alguma coisa. Então, quando você, por exemplo, dá uma oferta e dá um dízimo, você está lançando uma semente sobre a terra da área da sua vida financeira. Amém? Então, todo o princípio da palavra tem que ser vivida. E outra coisa muito importante, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa estar em nós em todo o tempo. Em todas as áreas. Toda vez que você ficar desafiado, eu lembro quando eu me converti, eu tinha muita dúvida, não tinha Bíblia na cabeça, muitas coisas da Bíblia. Então, sabe, até hoje isso é fatal na minha vida. Quando eu tenho dúvida de como reagir a algo, já não pratico muito isso, que não precisa mais. Mas eu lembro, pastor, quando eu era muito nova convertida, que eu tinha dúvida do que fazer, eu falava: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Pô, era imediato. O Espírito Santo adora essas atitudes do nosso coração. Quando eu tinha dúvida de qualquer coisa, eu pedia: Espírito, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar aqui? Na hora eu tinha resposta. E depois, com o tempo, eu vi que era aquela forma, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que deveríamos reagir. Então, se você é uma pessoa que não tem visto a sua oração ouvida, pergunte se as palavras de Deus está dentro de você e praticada dentro de você, na sua vida. Porque a resposta com certeza vai estar aí. Podemos estar quebrando princípios importantes do qual está nos impedindo de colher sementes, frutos da semente da palavra. Amém? Então eu deixo essa meditação no seu coração. Todo dia eu pergunto: Espírito Santo, onde eu estou quebrando algum princípio da palavra que faz com que não se manifeste essa tal coisa na minha vida? É assim que eu faço, e eu convido vocês a fazer, que vocês vão ter vitória e sucesso na vida de vocês. Amém? Porque Deus mostra. Tudo que estiver errado em nós, Deus mostra. Amém? Eu passo a palavra para a pessoa. Hoje ele é o pregador. Se deixar, até eu prego também. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz seja convosco, amados. Amém. Vocês estão quietinhos hoje, assim? Glória a Deus. A pastora falou que sempre que convida a gente vem, né? Não sei até quando a gente vai aguentar, mas vamos vindo, né? Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Você está com o coração aberto? Amém. Eu vou ler a Bíblia que eu baixei aqui, na tradução. Atos 13. Nós precisamos compreender as dispensações. Né? Deus, na época de quando Deus levantou Moisés e se revelou através da lei, nós vimos ali Deus se revelando, né? E um Deus santo. A Bíblia diz que Deus é tão santo que o homem não pode vê-lo, porque se vê, morre. Então as pessoas que falam assim: porque se Deus existe, ele não se manifesta, senão você morrerá na hora. Tal é o seu poder, a sua glória, né? Você vê que os querubins que ficam na presença dele, os que têm 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem a face, não aguentam contemplar. Imagina a gente. Então ele não se revela dessa forma, mas ele se revelou através de Jesus Cristo. Jesus veio e trouxe a graça e a verdade, porque
Porque pela lei ninguém pode ser justificado. Por isso a graça é verdade. Jesus veio e a Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Era quando ele andou aqui na terra. A imagem exata. Como Jesus se movia, era o que Deus faria. Então a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, conciliando consigo o mundo. E aí Jesus falou, cumpriu seu ministério, sua dispensação, falou: agora eu vou voltar para o Pai e vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Se não for, o Consolador não virá. Então Jesus voltou para o Pai e o Pai derramou a promessa do Espírito. E nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Quase nunca falo, né? Glória a Deus. Atos 13, vocês já acharam? Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha tradução, na tradução da NTLH. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Amém? Não, eu vou continuar até o 4, falei, né? Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Acho que aqui tá bom. Então, eu quero falar um pouco sobre criar uma atmosfera, uma atmosfera ideal para que o Espírito Santo se mova. A Bíblia diz que eles estavam, a maioria das traduções falam servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Mas, se você olhar em outras traduções, e como a gente que gosta de estudar a Bíblia vai olhando várias traduções, tem uma que fala cultuar o Senhor, tem outra que fala adorar o Senhor. E eu não posso mensurar, né, medir a importância de depender do Espírito Santo, guiando nossas vidas e a vida da igreja na obra missionária, como está descrito aqui nessa experiência. Eles estavam ali adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. De que maneira? De que maneira eles serviam ao Senhor? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Gente, vocês não têm ideia do que é jejuar e orar. Porque quando se fala de orar, todo mundo só pensa em pedir. Essa é uma parte da oração, mas não é a única. Você vê que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala ali assim: orando com toda sorte de oração, com todo tipo de oração. Então existem vários tipos de oração. E você precisa aplicar a oração certa para a situação certa, para ter o resultado certo. Aleluia? Então, aqui eles estavam adorando, eles estavam exaltando o nome do Senhor, magnificando o nome do Senhor. Eles estavam em jejum, não jejuando: Senhor, eu vou me consagrar em jejum para o Senhor me dar aquilo. Não. Eles estavam se consagrando, se separando, tirando um tempo em jejum, adorando ao Senhor. E ali naquela atmosfera, falar de jejuar hoje é bravo, né? Tem gente que não aguenta não, a barriga chega ronca. Mas olha, você sabe que tem mais gente do mundo jejuando do que muita gente da igreja? Que o pessoal do mundo está jejuando o jejum intermitente para emagrecer, para ter benefícios físicos. E tem mesmo, é real. Mas o crente, além de ter os benefícios físicos, ele ainda vai ter os espirituais. Então ele tem 2 benefícios. Aleluia! Glória a Deus! Gente, a gente não foi feito para comer tanto como a gente come não, hein? Pode ter certeza. Então jejuar é bom. Agora você tem que começar aos poucos, né? A pessoa nunca jejuou na vida, quer jejuar, já quer jejuar um monte de vezes. Aí dá uma dor de cabeça, porque o corpo vai começar a liberar
as toxinas, vai ter aquela purificação do corpo, mas tem dor de cabeça, fala, não vou jogar mais, isso não é para mim não. Vai aos poucos e vão aumentando, você vai ver que é mais fácil. E você começa a trazer a sua carne em submissão. E vai criando aquela atmosfera, e ali no meio daquela atmosfera, ele servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, adorando o Senhor, o Espírito Santo se move ali e fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. E uma coisa interessante, olha, para a obra, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então nós vemos aqui que existe um tempo onde a pessoa entende o chamado de Deus para a sua vida, e o tempo onde aquela pessoa vai ser separada para aquele chamado. Tem muita gente que não entende isso, e quando começa a entender o que Deus quer na sua vida, já quer logo correndo fazer aquilo. E aí quebra a cara, porque existe um tempo que você entende, e um tempo onde você é separado para aquilo. Aleluia? Então, separar e Barnabé só para a obra que eu tenho chamado. Eles já sabiam que tinha um chamado de Deus na vida deles. E eles sabiam qual era a área. Então agora eles estavam se preparando. E estavam esperando no Senhor o momento de agir. Aleluia! E é o Espírito Santo que faz isso. Olha, as pessoas falam assim: Deus falou comigo. Mas quem falou com você foi o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. É Ele quem não nos faz conhecer gratuitamente tudo que Deus tem para nós. Então naquela atmosfera ali, gente, olha, você precisa criar uma atmosfera na sua casa. Você precisa criar uma atmosfera na igreja, propícia, ideal, onde o Espírito Santo se move, onde Ele fala, onde Ele ministra, onde Ele liberta, onde Ele cura. Aleluia! Glória a Deus, onde Ele é real, tangível, tocável. Aleluia! Glória a Deus! E ali, naquela atmosfera, o seu ouvido espiritual fica aberto quando você tem uma vida de oração. Olha só, eu vou falar uma coisa com certeza. Se tem alguém aqui que não ora, essa pessoa está sempre caindo em tentação. Porque Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você não vigia e não ora, você está sempre caindo em tentação. Se você é uma pessoa nervosa ou nervoso, vai sempre surgir circunstâncias para você explodir, ficar irritado. E se você é uma pessoa que não ora e não jejua, se você não é aquela pessoa que está se fortalecendo, então você vai estar sempre caindo. Uns vão xingar, outros vão dizer um monte de palavras que depois se arrependem, porque você ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Você não quer fazer essas coisas, mas faz. Por quê? Não vigia e não ora. Se você é uma pessoa que a sua fraqueza é o sexo oposto, né? e aqui os jovens vão ser muito pegos. Por quê? Porque os jovens, olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: foge das paixões da mocidade. A mocidade tem muitas paixões, porque principalmente é na mocidade que os hormônios estão pulando, entendeu? Os hormônios estão pulando, a criatividade está a mil, as fantasias estão a mil. Se você não vigia, se você não ora, você está caindo em tentação. Foi Jesus quem disse: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Então, tentação é uma coisa que eu e você vai enfrentar, não tem para onde correr. Até Jesus foi tentado. O problema não é ser tentado, o problema é ceder. O problema é cair na tentação. Não existe um lugar onde eu e você fica livre da tentação. O homem e a mulher mais santo da face da terra enfrentará tentações, tanto nos desejos da carne como nos pensamentos. Então, o problema, e tem pessoas que quando só de enfrentar a tentação já fica perturbado, já perde a paz, porque acha que já pecou. Não, gente, olha, enquanto você não serve, você não pecou. Enquanto você não serve, você está sendo atraído
Mas no seu íntimo, se você tomou uma postura de... Você na hora fala, não, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou, o qual me amou e se entregou por mim. Então, tentação, todos nós passaremos. O próprio Jesus foi tentado, a Bíblia diz, mas sem pecado. Ele resistiu, ele não cedeu, ele não se entregou, ele ficou firme na carne. Aleluia! E nós somos chamados também para isso. Mas nós não teremos força se não tivermos vigilância e se não tivermos uma vida de oração. Então o crente tem que orar. Ah, mas eu ando sem tempo. Mas você já pensou, todo mundo, todo crente anda sem tempo para orar e para ler a Bíblia, mas sempre arranja um tempinho para assistir aquele filme, para jogar aquele game, não é? Não tem tempo, faz tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, dá um pouquinho mais tarde, faz alguma coisa, mas arranja um tempo. Por quê? Porque é certo, gente, eu e você, nós cairemos em tentação se nós não formos vigilantes. Não é à toa que a Bíblia diz em vários lugares, ser vigilantes. E somos exortados a orar, muitas vezes, em vários lugares, temos que orar. Mas não é só oração de petição, é a oração de nós nos consagramos, é a oração de a gente fazer, Senhor, me ajude a não cair em tentação. Tu conheces as minhas fraquezas, tu sabe aonde, Senhor, eu posso cair em tentação. E pode até falar, porque ele já sabe mesmo. É nisso, é nisso, é nisso, é nisso, é nisso. Você está abrindo seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Para que ele nos assiste? Para ficar recriminando quando a gente cai? Não, para nos ajudar. Para nos ajudar. Então, quando eu sou aquele homem, aquela mulher que tem vida de oração, que separa tempo de jejum, rapaz do céu, quando a tentação vem, e ela vem às vezes para arrepiar mesmo a boca do balão, ela encontra você forte, ela encontra você capaz de dizer não. Aleluia. Seja a nível de desejos da carne, porque a Bíblia fala assim, não fazer a vontade da carne nem dos pensamentos. Então, se a Bíblia diz isso, é porque Paulo já sabia que a carne tem suas vontades separadas de Deus e que a mente tem suas vontades, tem seus pensamentos separados de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo em Filipenses 4:8, ele fala assim, tudo que for honesto, tudo que haja louvor, tudo que é verdadeiro, seja isso que pensarem. Então existe, é um processo, não é de uma hora para outra, não é que você se converteu ontem, hoje você já está andando direitinho, todo certinho, é um processo. Nesse processo eu tenho que ir me rendendo, eu tenho que ir me submetendo, e assim eu vou provando o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, ministérios que são separados pelo Senhor são ministérios que têm de Deus a provisão, que têm de Deus livramento. A graça de Deus vai acompanhando, tem de Deus proteção. Você fala assim, mas rapaz, eu não entendo se é essa pessoa, não é? Não entende o quê? A bênção de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque está seguindo a direção do Espírito Santo. Casamentos. Gente, olha, vou falar para você, todo projeto na Terra, não é porque Deus mostrou para você, varão, a sua esposa, que o casamento não vai ter nenhum problema. Ou mulher, mostrou o varão. Não é porque Deus abriu uma porta de mistério que não vai surgir nenhum problema. Não, mesmo onde está a vontade de Deus, no dia do meu casamento, eu estava indo para a igreja sede, porque para mim, a ficha só caiu quando a noiva entrou e a música tocou. Eu falei, rapaz, eu estou casando mesmo. Ali eu vi que o negócio era sério. Até então não, né? Mas enquanto eu estava indo a caminho da igreja sede, andando durante o dia, o Espírito Santo ministrou algumas coisas para mim. Vou só falar uma delas. Ele falou assim, a vontade de Deus é perfeita. Os vasos escolhidos são imperfeitos. Daí vem todo o problema. Pegou? Deus já estava me preparando. Não, me preparando para saber que eu tenho problema e que ela tem também, porque nós somos imperfeitos. Os vasos escolhidos são imperfeitos. Daí vem todo o problema.
Então, o que é que Deus está querendo ministrar para mim? Quando surge o problema, a pessoa pensa, será que o casamento tem vontade de Deus mesmo? Acho que essa mulher não foi vontade de Deus na minha vida, não. Ou a mulher vai pensar, esse homem aí, esse homem não foi vontade de Deus na minha vida, não. Entendeu? Porque a gente tem uma mania de pensar que se for da vontade de Deus, não pode acontecer nenhum tipo de problema. E isso está longe da verdade. Paulo, ele escrevendo, ele falou assim, olha, uma porta boa e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Ué, como se foi Deus que abriu aquela porta? Uma porta boa e eficaz se abriu, mas há muitos adversários. Então, casamento foi de Deus. Você pode estar pensando aí, meu Deus, é muito problema, muita aflição, muita luta. Isso não pode ser de Deus. Se fosse de Deus, seria diferente. Está fora da verdade, irmãozinho. Está fora da verdade, irmãzinha. Vem para a verdade. Não, essa igreja, essa obra, meu Deus, quanta luta nessa igreja, quanta dificuldade. Paulo fala assim, né? Pedro, 1 Pedro 4,12, amado, não estranheis o fogo ardente. Não o quê? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado. E o que a gente faz? Estranho. Mas no meio da igreja tem isso? Nunca pensei. Pensei que a igreja era diferente. Por que está acontecendo na igreja? Vai ler a Bíblia. Se as palavras de Deus estiverem em vós, vai ler a Bíblia. O que a Bíblia diz? As lutas vêm destinadas a nos provar. Que aí vai entrando, a luta vai fluindo, aí os que é de Deus fica. Os que não é vai saindo. Se ofendeu pela palavra. E vai saindo. Mas os de Deus vai ficando e vai sendo purificado. Vai sendo lapidado. Aí Deus olha e fala assim, essa árvore aí está dando fruto, eu vou podar para dar mais fruto. Vou tirar os galhos secos, as folhas secas, aquilo que não presta, vai podando. Esse podar não é destruir você, é preparar você para ficar maior, para ficar melhor. Agora pense, gente, em todo esse processo, sem o Espírito Santo, a gente não conseguiria? Seria muito doloroso. Porque o Espírito Santo é aquele quando você acha que não vai conseguir, entendeu? E você fala, eu não vou, está difícil essa prova, essa luta, me ajuda. Aí o Espírito Santo vem e te ajuda. Ele te dá um consolo que ninguém pode dar se não for ungido por Ele. Ele te levanta, Ele te tira de tanta circunstância. Irmão, é maravilhoso depender do Espírito Santo, é maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é quando a gente vai começando a ficar maduro. O novo convertido, ele não tem essa maturidade. O novo convertido, ele chega aí e faz esse tipo de oração. Me lembro que a gente fazia esse tipo de oração. Senhor, se for a tua vontade que aquela folha se mexa. E às vezes batia um vento, né? Quem não sabe se foi de Deus, se foi do cão. E a gente se mexeu, vamos lá, aleluia, é a vontade de Deus. Se fosse de Deus, era bom, né? Dava certo, mas se não fosse, quebrava a cara. Ou então aquele tipo de oração que vai assim, Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, vou fechar os olhos, vou meter o dedo, onde sair é a tua vontade. Aí o cara leu lá, Judas foi e se enforcou. Não, de novo, pá! Aí tá lá, vai tu e faz o mesmo. Não, Senhor, não acredito que você está fazendo comigo. Isso aí quando a gente é criança, Deus tem essa paciência com a gente, né? Mas a gente tem que sair disso, a gente tem que amadurecer. A gente tem que entrar num lugar onde a gente escuta de fato a voz do Espírito Santo. E a gente obedece e dá certo de fato. Porque é o Espírito Santo. Mas são processos de crescimento. A Bíblia diz que... A Bíblia chama a gente de bebê quando o Pedro fala bem assim que nós devemos desejar o leite da palavra como um bebê recém-nascido. Então quando a gente nasce de novo é um bebê. Né? É uma criança. Mas a Bíblia fala bem assim... ainda vos tratei como meninos, como criança em Cristo. Lá, escrevendo aos Coríntios, bebê carnal, cheio de vontade, não, eu quero isso, eu quero aquilo, cheio de birra, entendeu? Está crescendo. Gente, a igreja, ela é assim, ela tem gente que nasceu hoje, é uma criança, lá chorando, só quer chupeta. A gente tem
E a gente tem outros que estão maiorzinho, né? Mas ainda sai correndo, no balanço cadeira, no barulho, danado, um negócio sério. Mas tem aquele outro que pega na adolescência, e aqui e acolá a gente conta um maduro, né? É uma mescla, é uma miscigenação, é uma mistura. E nós, o que é que faz? O que nós precisamos para viver com tudo isso, gente? Precisamos do amor de Deus. O amor de Deus que o Espírito Santo derrama no nosso coração. E a gente suporta a criança chorando, porque criança não trabalha. Já viajou numa van de uma criança? Meu Deus do céu, já não dorme, não descansa, quer ver chorando, gritando no seu pé do ouvido, perturbando a viagem inteira. Mas é uma criança, você vai fazer o quê? Bater nele? Aí vai chorar mais ainda. Dentro da igreja tem isso também que dá um trabalho, que eu vou te falar, gente do céu. Se não for o amor de Deus, a gente fala logo, a porta é ali, hein? Mas não é dono da igreja, a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que ter o amor de Deus no coração. Quem é que traz o amor de Deus no nosso coração? O Espírito Santo. Aleluia! Então o Espírito Santo, ele começa, a nossa experiência com ele começa no novo nascimento. Porque ninguém nasce de novo se não for pelo poder regenerador do Espírito Santo. O maior dom de Deus para a humanidade é a salvação. O segundo, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Gente, mas o batismo do Espírito Santo, por muitos anos a gente ouviu uma mensagem que quando você falar em língua, você foi batizado no Espírito Santo, aí você recebeu. Como se fosse tudo que existe na experiência com o Espírito Santo. Mas isso não é verdade. O batismo do Espírito Santo, que eu evidente falar em outras línguas, é só o início da experiência. Tem gente que foi batizado e falou em línguas e falou, é só isso, eu pensei que era mais. Por quê? Porque isso não é tudo, isso é só início. Jesus nunca falou, vocês vão falar em línguas quando vier o Espírito Santo. Jesus falou, recebereis poder. Porque o enchimento mesmo, à medida que você se enche, você é saturado e você é cheio, é aí que você começa a entrar nas experiências grandes. O batismo do Espírito Santo com evidência de línguas é só o início. Aí a pessoa pega e para. O cara, para receber isso, faz jejum, faz oração, tem vigília, faz vigília. Aleluia. O pastor fala, vamos de manhã para a igreja orar e jejuar. Ele vem, Senhor, eu quero batismo. Aí começa a falar em língua, para. Começou, parou. Gente, tem que continuar. Porque Jesus falou, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Então existe uma progressão nessa busca. Não é? Chegando em Atos, capítulo 19, Paulo fala bem assim. Encontrou alguns discípulos ali. Encontrou quem? Discípulos. Aí perguntou, você já recebeu o Espírito Santo? Ele falou, nós nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Era discípulo. Era de Jesus. Se morresse, iria ser salvo. Pessoal, mas não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E ali Paulo ministrou eles, depois colocou as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. E magnificaram, falaram em línguas e magnificaram, nem profetizaram, porque você não precisa receber só o dom de línguas, você pode receber de línguas e outros também. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho que tem mais gente falando em línguas do que operando nos outros dons, porque se fala mais só em línguas. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Como se prega muito só sobre falar em línguas, tem mais gente falando em línguas, mas acho que a gente tem que começar a pregar mais sobre o dom da fé, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aleluia! Dom de maravilhas, que é diferente de milagres. Embora tudo é milagre, mas maravilha mexe com a natureza. Transforma água em vinho, multiplica pão, anda sobre as águas. E os milagres se referem mais à cura física, ou emocional, ou mental. Todo tipo de enfermidade. Aleluia! E nós temos que progredir. Não pode ficar parado aí. Então Paulo ele encoraja. 1 Coríntios 14, 1. Vocês costumam acabar um pouco que hora aqui? Hã? 9h30? Ixi. Vamos lá. Jesus dá graça aí. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo, ele está nos encorajando a buscar os dons espirituais com zelo, principalmente de profetizar. Porque quando você fala em línguas,
você edifica você mesmo. Quando você profetiza, você edifica toda a igreja. Agora, muita gente desanimou porque se levantou ao longo do tempo muitas pessoas falando do seu coração. Quando a pessoa tem muita vontade de ser usada por Deus, ela acaba falando algo que Deus não mandou falar. E aí as pessoas começaram a desacreditar na profecia. Mas a profecia, ela edifica, a profecia real que vem de Deus, ela edifica a igreja. Porque ela manifesta o coração, os segredos do coração. Gente, existem coisas no nosso coração que só Deus vai trazer à tona. Às vezes, como um certo homem que entrou na igreja, porque a vida financeira dele estava amarrada, e ele estava em um culto onde havia um profeta, e o profeta chegou para ele e falou: olha, você veio aqui para ser liberto. Mas o que aconteceu com você foi que há muitos anos atrás, você namorava com a moça quando você era mais jovem, você prometeu a ela casar, você encheu ela de esperança, e depois, por alguma razão, você saiu, foi embora e deixou ela. E ela lhe amarrou no mundo espiritual. Ela ficou magoada, ela ficou ressentida. E ela conversou com Deus a seu respeito. Você tem que fazer duas coisas. Ligue para ela, peça perdão a ela, e eu declaro a tua vida a partir de hoje livre. Olha só. Olha só. Preso, crente, amava Deus e tudo, mas preso por uma coisa que ele fez injusta. Então, a profecia manifesta o segredo do coração, traz à tona aquilo que está oculto, escondido. E aí, é um dom maravilhoso até para um descrente se converter, porque a Bíblia diz que entrando um descrente na congregação, e o segredo do coração dele se ele manifesta, ele se prostra e adora a Deus e reconhece que Deus está no meio do povo. Aleluia? Então, crente, ele precisa progredir, não é? O 14:12 fala assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, gente, aquele que as coisas não acontecem de maneira mecânica, por acidente, você tem que buscar Deus. Deus te usa em algum dom? Já te usou alguma vez? Nunca mais Deus usou nisso. Por quê? Porque você não está se abundando nisso. Você tem que continuar buscando a Deus, se colocando diante dele, pela fé, se rendendo, mostrando por que você quer usar. Senhor, eu não quero ser usado por vaidade, não. Eu quero ser usado para a tua glória, para a edificação da igreja. Aleluia. Deus conhece o nosso coração, e quando ele vê que é isso mesmo, ele dá mais, e dá mais, e dá mais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aí no versículo 13 ele fala: pelo que o que fala em língua estranha, olhe para que possa interpretar. Olha, uma progressão. Glória, já fala em língua estranha. Quantos falam em língua estranha aqui? Pouca gente, hein? A maioria não fala? Dia bom hoje, né? Aleluia. Aquele que fala em língua estranha, olha para que possa interpretar e entender aquilo que você está falando. É uma progressão. Amém? É a mesma coisa de a revelação. Deus te dá uma revelação a respeito de uma pessoa, mas você precisa de outra coisa aliada a essa revelação. Você precisa de sabedoria para passar aquilo. Porque tem gente que recebe a revelação e fica tão empolgado que vai lá e mata a pessoa da maneira que fala. Então precisa de sabedoria para passar. Amém? Então, como nessa sabedoria ela não permanece em nós sempre, a gente tem que estar abundando, mergulhando, bebendo sempre do Espírito. Aleluia. Tem alguém aqui que tem fome de Deus? Aleluia. Agora, gente, como é que eu tomo posse de tudo isso? Você tem que entender qual é o caminho de você tomar posse, para o diabo não lhe enganar. Porque o diabo sempre vai apontar suas falhas. Está vendo? Você fez isso hoje. Como é que você quer receber essa bênção? Você não merece. O diabo sempre fará isso. Sempre vai apontar as suas falhas. E se você olhar para as suas falhas, realmente você se desanima. Você não recebe nada da parte do Senhor. O único ser perfeito que pisou na face dessa terra foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Gálatas 3, 2 e 5 fala bem assim, olha: só quiseram saber
saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela fé que você recebe. É pela fé que você recebe. Quando você escuta a mensagem, quando você ouve a palavra de Deus, quando você crê, você faz no seu coração, é para mim. É para mim. E eu vou receber. Aleluia! Tinha um irmão lá na cidade onde eu morava, lá na Bahia, em Feira de Santana. Parecia uma mosca morta dentro do culto. E um dia, ele ouviu alguém pregando que o que Deus tinha era para qualquer um que cresce. Ele falou assim, então eu creio, eu vou crer nisso aqui. Ele se apegou e recebeu, foi ungido, recebeu um poderoso batismo do Espírito Santo. Deus começou a usar ele com palavras de conhecimento, que é a revelação. E aí ele começou um cultozinho na casa dele, rapaz, começou a crescer, porque Deus revelava a ele coisas assim, na risca. E aquela mosquinha morta se transformou num leão para Jesus. Aleluia! Eu preguei na igreja dele, várias pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então é pela fé que você recebe. É pela fé, mulher. É pela fé, homem. É pela fé, criança. Eu fui na igreja em Maceió, em Alagoas. Você não tem ideia do número de criança que foi cheia do Espírito Santo naquela noite. Onde tem sede, ele derrama água. Ele está falando do quê? Do Espírito Santo. Aleluia! Agora, o diabo chega e fala assim, não, mas você, ó. Aí fica te apontando aquela falha. Ó o que você falou. Ó o que você fez. Vamos supor que o casal veio de casa hoje, o pau quebrou dentro do carro, no caminho para cá. Aí você está com o coração fechado. Está difícil de entrar alguma coisa de Deus aí, porque você não acredita que você pode receber alguma coisa. Então, ter quebrado o pau não foi bom. Mas tenha calma. Jesus te ama. Jesus te ama. E o sangue dele te limpa. Quando você fala, Jesus, eu quero melhorar. Foi mal. Quero ser diferente. Eu preciso da tua ajuda. Mexe no teu espírito. Aí você está no espírito correto. Certo. Dependendo dele pela fé. Vamos ficar de pé? Aleluia. Atos 1,14 diz: todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseverar, gente. O pessoal hoje quer tudo rápido. Orei uma semana, não recebi. Vou orar, isso não é para mim não. Orei um mês, não recebi, isso não é para mim não. Perseverar na oração. Lá no dia de Pentecostes, no 50º dia depois da Páscoa, eles estavam todos reunidos e ouviram um som. Ouviram, de fato, não é estou ficando doido não, tomei uma não, viu? Ouviram um som como um vento veemente e impetuoso enchendo toda a casa. E viram, de fato, não foi ter visão errada não, foi coisa real. Viram como que chamas de fogo na cabeça de cada um. Eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia! Você tem fome e sede? Você que não recebeu, quer receber? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar um pouquinho junto. Se você quer, se você tem fome de ter experiência, se você já entregou sua vida a Jesus, se não entregou, tem que entregar primeiro.